Salve, salve, galerinha, salve, salve, meu povo. E hoje é dia de falar de formação territorial brasileira. Vamos entender como é que o país se constituiu enquanto esse colosso que é o nosso território, esse titã, esse gigante que é o Brasil. E é claro que quando se trata de expansão territorial, é preciso compreender que a nossa territorialidade envolve relações de poder e, consequentemente, envolve também relações econômicas. Sim, pois sim, pois sim, pois sim. Na aula sobre complexo agroexportador açucareiro, nós vimos, por exemplo, que a nossa realidade, né, de pecuária, ela contribuiu para o processo de interiorização. Então, você pode colocar aqui, né, a atividade pecuária como uma das razões para o processo de interiorização do Brasil, especialmente na região Nordeste, tá? No Sul também nós teremos, né, uma atividade pecuária que vai contribuir para a expansão ali da Bacia Platina, compreendendo a região do Rio Grande do Sul. E no Nordeste, essa região interiorana, especialmente pelo Rio São Francisco. Né? Outro fator para a expansão territorial foi a União Ibérica. Sim, a União Ibérica ela é uma das razões, tá, para a nossa expansão territorial. Para aquele que não está lembrado, se liga só. A União Ibérica ela foi um processo histórico, né, que ocorreu na Europa quando as coroas portuguesas, as coroas portuguesa e espanhola se uniram, né, após o desaparecimento ou morte de Dom Sebastião. Dom Sebastião, na altura dos seus 18 anos, ele deu uma de sabacu. Né? O que é sabacu? Sabacu é o bocó. É aquele cara que, de algum modo, ele, sei lá, faz uma besteira, um merdeiro da galera, tá? Tinha 18 anos, queria aparecer, queria dar uma despertão, e aí resolveu invadir o território do Marrocos e tomar, né, uma região chamada Alcácer-Quibir, onde ele vai ser derrotado. Foi uma das maiores derrotas militares da história de Portugal. Portugal foi arrasado pelos povos mouros daquela região. E não bastasse aqueles que morreram, ainda uma boa parte da nobreza portuguesa foi presa. E para resgatar esses caras, o Estado português, a coroa portuguesa, teve que gastar um dinheiro gigantesco, o que vai quebrar o Estado. Resultado: o rei morre ou desaparece, não deixa herdeiros. A nobreza ou é morta ou é aprisionada. O Estado acabou, a dinastia de Avis acabou. E aí, né, malandramente, Filipe II, rei de Espanha, aproveitando-se, né, da ausência da coroa portuguesa, reivindica, né, o trono português e realiza um fetiche que a Espanha tem em relação a Portugal há séculos, né, que é unir as duas coroas. A Espanha acaba anexando Portugal por um período, ainda que em 1581, a Espanha tenha feito o chamado Juramento de Tomar, onde ela se compromete a respeitar a identidade cultural portuguesa. Ainda assim, a união política vai acontecer. Tá, Paulo, mas sair toda essa merda, tudo aconteceu lá na Europa. O que é que tem a ver com o Brasil? Filhão, o Brasil está conectado com a Europa. Então, no momento em que Portugal e Espanha se unem, o Tratado de Tordesilhas, que separava os domínios portugueses e os domínios espanhóis aqui na América, é virtualmente anulado, o que autorizava que os nossos danadinhos, né, quase que sem querer, adentrassem nas terras espanholas, buscando, é claro, o quê? Ouro e prata. Mineração. Uma terceira razão é a crise econômica açucareira, que vai motivar, né, muitas pessoas a buscarem outras alternativas econômicas. E se você vai buscar outras alternativas econômicas, evidentemente que você vai entrar na mata. Paulo, e por que o açúcar está em crise? Vamos lembrar também, quando ocorre a União Ibérica, as guerras que pertenciam à Espanha passam a pertencer a Portugal e, por tabela, ao Brasil. A Espanha estava em guerra com a Holanda. Sim, estava em guerra com a Holanda, por questões religiosas. A Holanda era protestante, a Espanha fervorosamente católica. E aí, diante desse cenário, a Espanha, para prejudicar os holandeses, proibiu o comércio de açúcar entre o Brasil e a Holanda. Só que a Holanda tinha injetado uma grana danada aqui para viabilizar o negócio do açúcar, ela não queria perder esse dinheiro. A Holanda acaba invadindo o Brasil, as invasões holandesas, primeiramente contra a Bahia em 1624, né? Depois nós teremos a invasão contra Pernambuco em 1630,
E, né, no final das contas, depois de vários anos, ela acaba sendo expulsa do Brasil no ano de 1654. A Holanda é expulsa, mas não deixa barato não. Por quê? Porque ela leva mudas de cana para as Antilhas, criando uma concorrência feroz e acaba provocando uma crise açucareira. Além disso, ainda tem um outro detalhe. A Holanda havia capturado áreas fornecedoras de pessoas escravizadas na África. E obviamente que ela vai proibir o envio dessas pessoas para cá, para o Brasil, o que gerou um fenômeno que chamamos de fome de cativos. Atenção, a fome de cativos ela consistia numa escassez de mão de obra africana, o que leva os portugueses a buscarem outra mão de obra, que seria exatamente a indígena. E para capturar a mão de obra indígena, eles vão ter que entrar na mata, o que indiretamente vai contribuir para a expansão territorial. Beleza? Sim. Ó, 4 tópicos e olha quanta coisa eu falei para você. Vamos seguir. Nós temos 2 tipos, né, de expansão territorial. Nós temos as entradas e nós temos as bandeiras, tá? O que eram as entradas? As entradas eram expedições oficiais, né? O objetivo dessas expedições oficiais era buscar metais preciosos, buscar novas fontes de riqueza, explorar e também proteger o território. As entradas, se vocês olharem direitinho, elas ficavam concentradas principalmente aqui, ó, nas áreas oficialmente, né, pertencentes aos domínios portugueses. No entanto, além das entradas, nós tínhamos também as bandeiras. Já as bandeiras, por serem expedições de caráter particular, basicamente acontecia sem controle. Não é à toa que as bandeiras elas iam muito mais além do antigo Tratado de Tordesilhas. Bom, presta atenção nisso aqui, ó. A maioria das bandeiras, que é o que importa para vocês, partia de São Paulo, né? Na época pertencente à capitania de São Vicente. E por que partia de São Paulo? A gente fala já sobre isso. Vamos continuar falando um pouco mais sobre as entradas. As entradas que visavam proteger o nosso território também foram responsáveis pela construção de fortificações no nosso litoral. Na verdade, as entradas fazem parte de um processo maior de legitimação dos domínios portugueses aqui no Brasil. E uma forma desses domínios era construir fortalezas, tá? Essas fortalezas vão acabar, em muitos casos, dando origem às cidades, como é o caso de Natal, Forte dos Reis Magos, como é o caso de o Forte Nossa Senhora do Amparo, que vai dar origem à Fortaleza, Forte Presépio, que vai dar origem a Belém, e o Forte Filipe das Neves, que vai dar origem a João Pessoa. Bom, isso vai garantir a conquista do nosso litoral setentrional, que significa dizer o quê? As terras acima de Pernambuco. As terras acima de Pernambuco, elas vão ser obtidas a partir de uma expansão oficial, ou que vai ser marcada pela construção de fortificações. Tá? Aqui o Forte Filipe das Neves, né, lá em João Pessoa, e o Forte dos Reis Magos, né, nas praias fabulosas do Rio Grande do Norte. Bom, lembra que eu falei de São Paulo? Pois é, chegou a hora de aprofundar. Como eu havia dito, a maioria das bandeiras elas partiram de São Paulo, que ficava na época na capitania de São Vicente. E por que São Paulo era o núcleo irradiador das bandeiras? O que é que São Paulo tinha? Bom, a verdade é o que é que São Paulo não tinha. O que ela não tinha, Paulo? São Paulo, né? O que é que São Paulo não tinha? São Paulo, dentro da capitania de São Vicente, era muito pobre. O cultivo canavieiro deu errado lá. A capitania foi praticamente abandonada, né? Largada às traças, né? Se é que a gente pode assim dizer. Marcada por vários ataques, seja de nativos, seja de invasores estrangeiros. E isso acabou resultando num processo de decadência muito grande da região vicentina. Decadentes, abandonados pela coroa e desprotegidos, esses indivíduos vão se ver forçados a buscar novas fontes de riqueza. Consequentemente, esses indivíduos vão ter um comportamento marcado por um desenraizamento. O que é um desenraizamento? É um comportamento marcado por uma pessoa que não é muito presa à terra, ela não fica ali, né, esperando morrer, ela vai buscar outras regiões, ela vai buscar outra vida, tá?
Além disso, ironicamente falando, São Paulo ficava num cruzamento de rotas indígenas, o que contribuiu muito para que as pessoas que vivessem na região vicentina pudessem, né, adentrar mais ao interior e, consequentemente, né, galgar, né, buscar, almejar, encontrar novas fontes de riqueza. Como vocês podem ver, né, aqui nós temos São Paulo, as várias rotas, né, partindo de São Vicente, São Paulo, para o interior do Brasil. Muitas vezes, inclusive, usando o rio Tietê. É importante lembrar que esse processo foi conduzido pelo bandeirante. E a figura do bandeirante, ela foi historicamente no Brasil mitificada, né? A ideia de um desbravador, a ideia de um cara que seria capaz de conquistar os territórios, os mais diversos territórios do nosso país e, consequentemente, um herói nacional e etc e tal, e blá blá blá, blá blá blá. Mentira! O bandeirante não era isso. O bandeirante não era essa figura mitificada. O bandeirante, essa imagem de bandeirante é uma imagem que foi criada, né, construída, tá? E ela foi construída com um propósito, construída para enaltecer uma ideologia romântica, né, que vai ser marcada pelo Instituto Histórico Geográfico de São Paulo, que queria colocar São Paulo como fio condutor da história nacional, especialmente durante a República Velha, quando São Paulo se consolidou como a maior potência do Brasil, certo? A verdade é que os bandeirantes, em via de regra, a maioria deles eram pessoas muito pobres, tá? Salvo algumas exceções. Eram pessoas pobres que buscavam de maneira desesperada encontrar na mata outras opções, outras alternativas de vida. Muitas vezes esses bandeirantes promoviam massacres contra comunidades indígenas, não eram grandes respeitadores da lei, o que tornava, inclusive, o bandeirante uma figura mal vista, inclusive pelos próprios colonos, né? Imagino que esses caras não faziam, certo? O bandeirante usava principalmente a violência como método, e num cenário onde a coroa ela é muito pouco presente no sentido de autoridade, né? A coroa existe, claro, né? Existem autoridades, mas existem lugares no Brasil que essa autoridade não chega, especialmente as áreas mais distantes dos grandes centros, como Salvador, Recife, posteriormente Rio de Janeiro. Então, muitas vezes, senhores de engenho recorriam à contratação de bandeirantes para combater, por exemplo, aldeias indígenas, para combater quilombos, né, que eram muito frequentes aqui no Brasil. Desse modo, nós podemos categorizar 3 tipos de bandeiras. Nós temos as bandeiras de prospecção aurífera, aquelas que foram marcadas pela busca de metais preciosos, especialmente o ouro. Nós temos o bandeirantismo de caça ao índio, né? Bandeirantes que eram especializados em entrar na mata para capturar povos nativos e escravizá-los. E nós temos o sertanismo de contrato. O sertanismo de contrato era uma atividade bandeirante. Basicamente, o cara é contratado para entrar no sertão. Sertão? Sim, sertão. O sertão poderia ser de 2 tipos: sertão de dentro ou o sertão de fora. Paulo, mas sertão não é só no interior, não? Não. A palavra sertão vem da palavra desertão, tá? E a ideia de grande deserto para os portugueses não está vinculada à areia, não é isso. São áreas desabitadas. Por isso que áreas desabitadas do interior eram chamadas de sertões de dentro e áreas desabitadas do litoral eram chamadas de sertões de fora, certo? Então ele era contratado para entrar no sertão. E para fazer o quê? Muitas vezes para fazer trabalhos mercenários, como, por exemplo, destruir quilombos, né, atacar aldeias indígenas e assim por diante. E aí nós temos uma discussão muito grande, né, em torno das estátuas, dos monumentos, né, que homenageiam a figura do bandeirante. Né, inclusive depois da situação que ocorreu com a estátua do Borba Gato, há uma discussão muito grande se deve ou não, né, manter essas estátuas onde elas estão. Bom, a gente não está aqui para dizer o que é que deve ser feito ou o que não deve ser feito, né? Mas, de todo modo, é uma discussão a ser realizada. Mais importante, inclusive, do que essa discussão é ter um esclarecimento da necessidade dessa discussão e um esclarecimento, por exemplo,
da própria figura do bandeirante e o papel que ele exerceu na nossa história, no genocídio dos povos indígenas e na escravização dos povos africanos. Bem, além das expedições de interiorização, nós também tínhamos expedições de abastecimento. E aqui nós temos dois tipos, os tropeiros e as monções. Os tropeiros eram expedições de abastecimento terrestre, onde as pessoas seguiam tropas de mula, levando alimento, bugigangas, de um vilarejo para o outro, transitando pelo interior do Brasil. Inclusive, isso acontece, de certo modo, até hoje, tá? Então, o que eram os tropeiros? Eram tropas locomotivas de mulas e cavalos entre as regiões de produção e centros consumidores, tá? Eles vão se destacar principalmente na região mineradora, porque as cidades mineradoras, elas não produziam alimento, né? Então, elas precisavam comprar alimento de outras regiões. E aí, os tropeiros tinham o papel de adentrar, né, por rotas e levar, né, comida para trocar por dinheiro, por ouro, por prata e fazer esse fluxo, esse câmbio de mercadorias. Bom, aqui nós temos algumas imagens, né? Uma fotografia dessas práticas nos dias de hoje e um quadro que mostra como ele funcionava no passado. Além dos tropeiros, nós tínhamos as expedições de abastecimento que seguiam o curso dos rios. Essas expedições eram chamadas de monções, tá? Então, vamos lá, para você não se confundir. Tropeiro é a expedição de abastecimento terrestre. Monção é a expedição de abastecimento que segue o curso dos rios. Se a gente pegar tudo que falamos até agora, nós temos vários tipos, né, de expedições que promoveram a interiorização do Brasil. Entradas, expedições oficiais, bandeiras, né, que eram expedições particulares, tropeiros, que são expedições de abastecimento, que segue o curso terrestre, e monções, que também são expedições de abastecimento, que segue o curso dos rios, tá? E isso vai resultar em práticas culturais, como, por exemplo, o nascimento do feijão tropeiro e o próprio queijo de Minas, né? Que delícia, por sinal, tá? Que faz parte dessa dinâmica. O feijão tropeiro, por exemplo, ele é atribuído à ideia de que, como o tropeiro ele passa muito tempo viajando, ele desidratava o feijão, jogava, né, carne seca, condimentos, alguns temperos e muita farinha, e ele ia comendo isso ao longo da sua viagem. Bom, esse processo de interiorização que a gente viu, ele acabou reconfigurando a dinâmica espaço-territorial do Brasil. E quando acabou a União Ibérica, Portugal e Espanha vão tentar, né, manter os respectivos domínios. O problema é que você tem colonos portugueses em terras espanholas, colonos espanhóis em terras portuguesas, isso vai dar uma confusão danada. E para tentar minimizar esses conflitos e resolver de vez essa situação, foram assinados uma série de tratados e limites que vão demarcar o território brasileiro. Bom, o primeiro tratado muito importante é o Tratado de Madrid, que foi baseado no princípio do uti possidetis, também conhecido como uso capião. Ou seja, a terra é de quem ocupa. Naquele tratado ficou definido que os portugueses deveriam ficar com todas as terras ocupadas até então, e os limites dessa ocupação seriam a região chamada Sete Povos das Missões, que fica no atual Rio Grande do Sul. Já os espanhóis, né, para aceitar isso, receberiam uma colônia que havia sido fundada pelos portugueses, mas que passaria para os espanhóis como indenização, que seria a colônia do Sacramento, que fica no atual, né, Uruguai. Certo? O problema é que Sete Povos das Missões era um conjunto de missões jesuíticas, né, que eram administrados por jesuítas, né, missões que catequizavam indígenas. E os portugueses tinham crescido o olho nessas missões. Eles queriam essas missões para quê? Usufruir das riquezas produzidas ali e também usufruir da mão de obra indígena. Os jesuítas dessas missões não gostaram nada disso e acabaram tentando resistir à ocupação portuguesa. Esse ato de resistência resultou numa guerra que ficou conhecida como Guerras Guaraníticas. E o Marquês de Pombal, Sebastião José Gomes de Melo, se aproveitou,
dessa resistência para usar como justificativa para expulsar os jesuítas do Brasil, acusando eles de não obedecer às ordens da coroa. Desse modo, né, a região de Sete Povos, que fica aqui no atual Rio Grande do Sul, acaba sendo, né, tomada, né, acaba sendo, né, anexada ao território brasileiro. Aqui nós temos os vestígios arqueológicos, né, da missão de São Miguel do Arcanjo, e a gente percebe a pujança, o poder dessa região de Sete Povos das Missões. Outros tratados vão ser assinados, até porque a situação não vai ser resolvida tão rapidamente. É claro que você, enquanto aluno, você precisa focar no Tratado de Madrid, porque os outros tratados, de certo modo, foram uma revisão daquilo que tinha sido acertado em 1750. Por exemplo, 11 anos depois, em 1761, foi assinado o Tratado de El Pardo, onde Portugal estabelecia a posse sobre Sete Povos e sobre Sacramento. Mais tarde, né, com o Tratado de Santo Ildefonso, em 1777, tanto Sacramento como Sete Povos passa para a Espanha. Bom, o imbróglio ele só vai ser finalmente resolvido com o Tratado de Badajoz, em 1801. E nesse Tratado de Badajoz, os acordos feitos no Tratado de Madrid são restaurados. Então, galera, grava o Tratado de Madrid, é o que importa, tá? O Tratado de Madrid é o tratado que é fundamental para você na hora da prova. Bom, aqui é o Brasil em 1709, né? Então já dá para perceber que a gente tem vários aspectos aí do Brasil atual, e o Brasil em 1789, né? Então você percebe que o Brasil ele já está aí com uma configuração muito interessante, ok? Bom, vamos ver como é que isso aparece em prova, vamos testar algumas coisas aqui que é importante para vocês. Enem 2012. A experiência que tenho de lidar com as aldeias de diversas nações me tem feito ver que nunca índio fez grande confiança de branco. E se isto sucede com os que estão já civilizados, como não sucederá mesmo com que esses estão ainda brutos? É uma carta aqui, né, a João Caldeira, tá? E ela é uma carta do governador, do donatário, do capitão donatário do território, Dom Marcos Noronha, do território, né, de São Paulo, da capitania de Goiás, perdão, que desejava se separar de São Paulo. Então, o que é que diz o enunciado? Deixa eu puxar isso para cá. Deixa eu fazer para cá. Em 1749, ao separar-se de São Paulo, a capitania de Goiás foi governada por Dom Marcos de Noronha, que atendeu às diretrizes da política indigenista pombalina, que incentivava a criação de aldeamentos em função. Por que Pombal incentivava que os governadores, né, dessas capitanias, os capitães donatários, criassem aldeamentos? Porque, na visão do Pombal, a ideia dele era transformar os indígenas que trabalhavam nas missões jesuíticas, que agora eles fossem trabalhar para a coroa portuguesa, ou seja, que ele transformasse a colônia numa área onde ele pudesse produzir riqueza, tanto nas fazendas com pessoas escravizadas africanas, como também nos aldeamentos indígenas. Então a ideia aqui é que o Estado português substitua o papel que antes era realizado pela Igreja Católica. Até porque, quando os jesuítas foram expulsos do Brasil após as guerras guaraníticas, a coroa portuguesa, de fato, vai ter que fazer o papel que era feito ali pelos jesuítas, né? Só para deixar bem claro, o que Pombal quer fazer é assumir o papel que os jesuítas exerciam aqui no Brasil, especialmente no papel de controlar e se aproveitar, né, do trabalho indígena exercido nas missões jesuíticas, que agora seriam controladas pela coroa portuguesa. Vamos ver as alternativas. Então ele incentiva a criação de aldeamento em função das constantes rebeliões. Aqui você já pode cortar, porque rebelião indígena, o Estado português ele trata com repressão. Então ele não está pedindo para fazer aldeamento porque tem muita rebelião. Se tiver muita rebelião, ele vai lá e vai matar todo mundo, tá? O que ele quer é oportunizar, se aproveitar dessa mão de obra.
da propagação de doenças originadas do contato com os colonizadores. Gente, é o colonizador que leva a doença. Ele não vai criar um aldeamento para poupar o indígena das doenças. Ele está nem aí. Ele quer usar essa mão de obra. Do empenho de ordens religiosas em proteger o indígena. Ele botou para fora. As ordens religiosas foram postas para fora. Os jesuítas foram expulsos. Da política racista, aqui está errado, porque o racismo enquanto política, ele só vai ser implementado no século XIX, que é quando surgem as doutrinas racialistas, né? Lá do Gobineau, do Chamberlain, do Spencer, né? Do Galton e assim por diante. Portanto, a resposta correta é a letra E, da necessidade de controle dos brancos sobre a população indígena, objetivando sua adaptação às exigências do trabalho regular. Que fique claro, esse trabalho era um trabalho livre, tá? Uma mão de obra livre que eles utilizavam, né? E a ideia é oportunizá-la enquanto fonte de riqueza. Pois é, galera, é isto, tá? Eu sou o professor Paulo Teres, este é o Master Digital e esse assunto, ó, molezinha para você revisar, para você estudar e para você poder, é claro, usar como instrumento no seu gabarito da prova. Até mais, a gente se vê por aí. Tchau, galera.